Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com assunto quente. Você lembra de Antigo Egito? Se você lembra, provavelmente era uma das suas matérias favoritas na escola. Principalmente se a gente lembrar dos faraós, das múmias, dos deuses. Mas eu considero que essa matéria, às vezes, acaba sendo ensinada de uma maneira bastante errada e pode contribuir para certos preconceitos do dia de hoje. É justamente por isso que eu vou explicar como eu dou o Antigo Egito e principalmente mostrar para vocês caminhos de análise que fogem um pouco dos manuais mais tradicionais. Antes de a gente seguir, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Agora chega de lenga-lenga, vamos logo pro vídeo. Não tem outra. Quando você pensa em Antigo Egito, na hora já começa aquele sonzinho que parece rabo de cascavel, areia pra caramba, calor, escravidão, pirâmides. Parece que você compra todo um pacote só de tentar acessar essa memória. E muito disso é ativado por causa da base que provavelmente você teve na escola ou em como a mídia acaba mostrando o Antigo Egito. Dessa forma, a gente lembra muito do requinte dos faraós, das obras luxuosas, que a gente chama inclusive de obras faraônicas, quando a gente quer falar de uma obra gigantesca nos dias de hoje. Assim como também falar do exotismo, da magia. E esse tipo de ensinamento acaba contribuindo para certas escrituras. E eu vou começar enumerando elas. Primeiramente, eu tenho que falar do jeito tradicional que se fala de política no Antigo Egito. Na maioria das vezes, você segue, na verdade, não historiadores brasileiros ou contemporâneos do Egito. Você segue livros didáticos, ou tenta dar aula lembrando da sua aula de Egito que você teve quando você estava na escola ainda. E isso é bem problemático, porque, primeiro, chama atenção para o fato de existir pouca bibliografia, principalmente acessível ao professor médio, que a gente pode fazer aulas, e segundo, mostra a força de uma cultura escolar que acaba reproduzindo práticas conservadoras e convencionais, como essa, de mostrar o Egito sob a perspectiva dos faraós. Tentar sempre mostrar as estruturas de poder não em um sentido de luta, autonomia, de mediações, de povo negociando e conflitando com certas estruturas de poder que estão acima dele, como sacerdotes, nobres, entre outros, e a gente acaba focando para a biografia e para o estilo de vida de certos faraós. Além disso, isso vem associado geralmente com uma abordagem de ensinar o Egito através de datas, através da oposição de Alto Egito, Baixo Egito, a união, entre várias outras questões que não interessam ao aluno e nem acabam sendo palpáveis para você como historiador. Vira uma matéria por decoreba, um convencionamento por erudição, aprender quem foi Amenófis, Tutancâmon, de uma maneira solta, biográfica, quando não peculiar e humorística, para a gente falar dos detalhes das múmias e tudo mais. Há maneiras da gente ir direto para os alunos com uma versão desses fatos, mostrando principalmente a noção geral que não é só faraós que faz o Egito, mas um contingente populacional muito grande, pessoas que estão ao mesmo tempo que louvando faraós, fazendo comércio, negociando com outras áreas geográficas e principalmente entender o papel destacado do Egito como uma potência africana, um povo que está ali do outro lado do Mediterrâneo, se a gente pegar a perspectiva europeia, e que tinha ligação com a Mesopotâmia na Ásia, com gregos, com romanos. Então, dar foco a essas ligações, a mostrar que existe um povo além dos faraós e não ficar apenas na questão do exotismo e da biografia, já deixa uma aula muito mais interessante e você parte para uma perspectiva que mais interessa o aluno. A segunda coisa é a perspectiva culturalista do Egito. Quando a gente está dando o Antigo Egito, ou algum professor que você teve, enfim, vai falar dessa matéria, na maioria das vezes eles ignoram esse lado político e econômico que eu falei e vão partir justamente para a parte mais entretida. Principalmente se a gente pensar que Antigo Egito vem no primeiro ano, quando a pessoa tem em média 15 a 16 anos, do ensino médio, e também no sexto ano do Fundamental 2, onde a galera ainda tem entre 10 a 12. Então, você tem que acabar puxando a atenção desse público e o uso de filmes, séries, desenhos que acabam falando da cultura são a solução mais fácil. Como a gente deve abordar isso? Eu dou a chave para professores de entenderem o papel do preconceito estabelecido. E isso está muito bem conceituado no Edward Said, que é justamente o escritor do orientalismo, que é, por definição, a ideia do Oriente visto com olhos europeus. Então, quando a gente está estudando povos orientais e o Egito entra nessa perspectiva, porque existe uma construção histórica de que ele não está fazendo parte desses povos mediterrâneos, tem uma cultura diferente, não são nem chamados de Ocidente, enfim, esses povos, como os indianos, japoneses, chineses e os egípcios, são tratados pelo exotismo. Parece que eles não são um povo de verdade, com complicações, com noções que podem se assemelhar a noções ocidentais. Parece que eles são um monte de povos coletivistas, seguidores de faraós, adoradores de deuses politeístas, sem um complexo civilizacional decente, e por isso surgem aquelas teorias que tudo foi feito por alienígenas.
E essa noção acaba reproduzindo muitas esculturas com os povos de hoje. É você pensar no Egito com esse sonzinho de pandeiro que parece uma cobra, ou a Índia com pessoas pintadas, todo mundo colorido, tudo muito religioso, ou a China como um povo servil, sempre cultuando o imperador, entre outros fatores. Então, entender o orientalismo acaba sendo uma ferramenta de análise muito boa, até quando você está apresentando esse conteúdo para alguém de sexto ano. E a gente pode aprofundar muito mais quando a gente está no ensino médio. Então, ensinar as estruturas de contação de narrativas, de colocar o Egito como um povo exótico, é muito importante. E eu uso sempre em aula o clipe da Katy Perry, o Dark Horse, que além de se passar no Egito e ter liberdade artística para fazer um monte de coisas que não acontecem no Antigo Egito, ela acaba colocando justamente as pretensões de Egito como povo extremamente luxuoso, um povo que gosta de mostrar seu poder, um povo que tem um faraó com muito poder, o papel da religião, do exotismo, dos gênios. E olha que gênio nem é uma coisa egípcia, mas enfim. Então é bem interessante a gente partir nessa construção de preconceitos também, claro, compondo a base que você vai fazer falando de como era a cultura no Antigo Egito. E três, por fim, ter cuidado em como a gente apresenta o Egito no seu contexto africano mesmo. Na maioria das vezes, quando um professor quer inovar, acaba passando cenas do filme da Cleópatra, da Elizabeth Taylor, que é um filme completamente whitewashed, ou seja, atores brancos se passaram por pessoas negras ou de pele mais escura. E a gente tem que entender que a própria representação de pessoas negras por parte de atores brancos tem uma construção relacionada com o próprio mundo da mídia. E eu acho muito interessante usar isso para mostrar para as pessoas como é que tem gente por trás da mídia. No sexto ano, eu falo isso quando eu vou apresentar animações, por exemplo, falando de diretores, animadores, escolhas de roteiro. E aí eu uso isso muito para falar, por exemplo, de filme da Marvel. No ensino médio, eu uso isso com outros filmes, outras temáticas. E é muito interessante fazer essa dinâmica porque o Egito é um povo negro, em sua maioria. Ele tem ligações com o interior da África, principalmente com os povos núbios, mas não só, até por causa das questões do rio Nilo e dos seus afluentes. E entender toda essa dinâmica coloca uma coisa necessária até por força de lei, que é a apresentação dos povos da África para crianças do sexto ano. Então a gente precisa entender que isso tem que ser ensinado e que os egípcios são negros, assim como outros povos, e a gente não pode cair nesse mito imperialista que as construções africanas ou mesmo asiáticas são inferiores às perspectivas europeias, porque senão você cai numa hierarquia de tecnologias, hierarquia de classes, e isso é um jeito justamente que foi sistematizado por europeus quando construíam a história como ciência para se mostrar como poderosos. Então é uma construção. A sua mentalidade enquanto estrutura de pensamento é uma construção, que foi, no caso, feita desde o século XIX por inúmeros historiadores brancos europeus. E o Egito entra nesse berço civilizacional e, claro, de uma maneira tirando a herança negra. Até porque é difícil você ir lá na África e na Ásia, no fim do século XIX, contexto de neocolonialismo, imperialismo, e mostrar que esses povos eram negros, sendo que agora eles estão na mão de alguma potência estrangeira. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Dá pra falar muito de Antigo Egito e, particularmente, eu odeio ensinar Antigo Egito. Mas, justamente porque eu não gosto, eu fico pensando em maneiras de deixar ele mais palatável para mim. E o Antigo Egito acaba sendo uma ferramenta muito boa para a gente chegar em certos pensamentos, narrativas, análise de processo. E dialogando com várias disciplinas. Entender, por exemplo, que o Egito na África dialoga muito com geografia, entre outras questões. Bom, eu vejo vocês agora semana que vem com mais um Direto do Forno. Até lá!